Boa noite, amigos. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Convido a você para participar conosco nessa noite, mais uma meditação da Palavra de Deus, e pedindo a você que nos acompanha, olhe para as nossas redes sociais, vai ao YouTube, pelo nosso canal, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, que você vai estar recebendo sempre os vídeos da igreja. Também acompanhe no Facebook os nossos vídeos. Nossos cultos, de quarta-feira, às 19 horas, em presencial e através da live. Também domingo pela manhã, você vai nos acompanhar a partir das 9h15 da manhã, okay? À noite, às 18h30. Seja bem-vindo e Deus abençoe a todos quantos estão nos acompanhando nessa noite e todos aqueles que irão acompanhar. Nós vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis capítulo 3, versículo 21, e assim diz a palavra do Senhor registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Querido Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através dos teus servos para a glória e honra do teu nome, para que vidas sejam, ó Senhor, atingidas pela tua palavra, sejam modificadas, sejam salvas, e haja, Pai, reconciliação, consagração de vida, através da tua palavra para aqueles que irão ouvir. Te pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. A Bíblia nos está mostrando aqui sobre a atitude de Adão e Eva, né? Que é o Deus que perdoa, o Deus que perdoador. O animalzinho foi morto por causa de duas pessoas que resolveram se rebelar contra Deus, dando ouvido a Satanás. Deus pegou aquele animal, matou e usou a pele daquele inocente animal. A pele daquele inocente animal, Deus usou, ainda talvez ela cheia de sangue, e Deus então fez uma vestimenta para o casal. Vamos meditar nessa noite sobre a pele do inocente animal que Deus usou. Bem, a pele ensanguentada do animal inocente, aquela pele toda ensanguentada daquele inocente animal, quando Deus mata o animal, tira a pele para que ele pudesse fazer a vestimenta do homem. Então Deus usou para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus usou aquela pele para fazer a vestimenta, para cobrir a nudez de Adão e Eva. A pele eliminava o sentimento de vergonha e medo que o pecado produz. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram com medo de ir à presença de Deus, eles estavam com vergonha. Isto tudo é que o pecado produz. E esta pele eliminava a nudez, eliminava a vergonha e também aquele sentimento de culpa deles, sentimento de vergonha e também de medo. A pele eliminava, porque era isso que Deus ele planejava fazer, para que o homem não pudesse continuar daquela maneira, sem ter poder chegar a Deus, sem ter uma condição de poder chegar a Deus. Então, Deus fez aquele animal, pegou a pele do animal, fez uma vestimenta para Adão e Eva, cobriu a sua nudez. A pele ela tem alguns sentidos e também ela tem um sentido falando da justiça de Cristo, imputada ao homem quando o homem se arrepende dos seus pecados. Ali estava a justiça daquele animal inocente, passando-se para Adão e Eva, através daquela pele do animal. O inocente que morreria pelo culpado deveria ser não só inocente, como também voluntário. Aquele animal, ele era inocente. Mas veja bem, aqui o animal substituiu o homem. Agora, o inocente que morreria pelo culpado e substituiria o seu lugar,
deveria não ser somente inocente, mas também voluntário, porque aquele animal ele falava lá mais para frente, falava de algo que iria acontecer mais lá na frente. Então, teria que ser voluntário e inocente. De outra maneira, a morte seria injusta. Então, teria que ser ele voluntário, porque se ele fosse obrigado a fazer, seria também uma morte injusta, né? Mas a Bíblia nos relata sobre isto da voluntariedade de Jesus Cristo. Ela mostra algo lindo e maravilhoso para que nós pudéssemos, então, ter essa esperança. Adão e Eva tiveram esperança na vestimenta daquele animal, que eles puderam ali receber de Deus, e aquela vergonha que estava e o medo foi tirado. Então, agora, Davi, servo de Deus, antes de Jesus Cristo nascer, Davi já havia anunciado ou profetizado que alguém teria se voluntariado em favor do homem culpado. Então, Davi, ele fez isso. Nós temos lá no Salmos 40, versículos 6 a 8. Vamos olhar rapidamente para os Salmos 40, versículos 6 a 8, e a palavra de Deus diz assim: sacrifício e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então aqui o Davi nos estava dizendo, Davi havia profetizado aqui, que a palavra de Deus nos mostra, que antes de Jesus Cristo ser encarnado, antes dele vir a esse mundo, antes dele assumir uma forma humana, o Davi disse que Jesus já havia se voluntariado. Alguém teria se voluntariado. Esse alguém era Cristo. Ele disse: agrada-me fazer a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Era o inocente morrer em lugar do pecador. E isso, Jesus era inocente, mas teria que ser voluntário. Ele se voluntariou e disse que faria a vontade do Pai. Bem, o inocente animal, morto para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva, foi a primeira criatura a experimentar a morte. Aquele inocente animal, usado por Deus para cobrir a vergonha e a dor de Adão e Eva, aquele animal que morreu pelo pecado de Adão e Eva, foi o primeiro a experimentar a morte. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E aquele animal teve que morrer por causa do pecado de Adão e Eva. Alguém morreu. O homem morreu espiritualmente. Também a morte física, ela entrou por causa da desobediência. Mas, quando olhamos para isso aqui, sendo ele a primeira criatura a morrer, a experimentar a morte por causa do pecado do homem, né? Por causa do pecado, então, do mesmo modo, o sacrifício de Cristo traria vida eterna para o pecador rebelde, para o pecador condenado. Então, assim como aquele animal foi o primeiro a morrer para que ele pudesse lhe trazer de volta aquela comunhão do homem com Deus, falando em relação a Cristo, foi o primeiro a experimentar a morte, assim também Cristo Jesus, ele foi o primeiro a dar-se a si mesmo em sacrifício agradável a Deus, em lugar do homem, para que o pecador condenado tivesse vida. Isaías 53, 5 a 8, o profeta Isaías, ele nos diz, vamos olhar para Isaías 53, versículos 6 a 8, olha o que diz o profeta Isaías. Ele fala assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então, nos diz a palavra de Deus aqui, que Jesus Cristo, ele foi sacrificado, ele foi condenado à morte em lugar do homem, tá? Para que o homem, o pecador condenado, rebelde, pudesse então ter vida e vida em Cristo Jesus. Então, olhando para isso, nós temos que Adão e Eva estavam entre umas árvores e outra, né? Adão e Eva estavam ali entre uma árvore e outra, escondidos, aguardando o Criador chegar, aguardando Deus chegar, porque o casal sabia que viria o julgamento. Então eles estavam aguardando qual seria o julgamento, qual seria a sentença em relação à sua desobediência, o que Deus ele iria fazer com eles. Então eles só esperavam julgamento, e nada mais do que isso. E, para surpresa deles, Deus os surpreendeu com sua graça, mostrando uma coisa, que a salvação é de Deus e não do homem. O homem não podia fazer nada, nem Adão nem Eva criaram nada para poder lhe salvar. Deus havia rejeitado a vestimenta que eles haviam criado, e agora ele diz: a salvação é minha, e é eu quem salvo totalmente. Não tem participação humana, ou seja, não tem obras, porque Efésios diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não tem participação nenhuma na salvação do homem, em sentido dele ter algo para apresentar a Deus, para justificar-se do seu pecado e dizer: Deus, eu mereço a salvação. Não. Então, Cristo substituiu o homem na cruz do Calvário, para que esse homem pudesse ser salvo através do seu Filho amado. Para você que ainda não teve uma experiência com Cristo, lembre-se bem disso, que ele veio morrer em seu lugar. Para você que já teve uma experiência com Cristo, serviu a ele outrora, por alguma coisa você abandonou, deixou os caminhos do Senhor, meu amado irmão, volta para Jesus Cristo enquanto é tempo. Você que está vivendo friamente, lembra-se bem de uma coisa: faz uma consagração de vida, consagra-te a Deus, e tu terás uma comunhão com Ele, e então gozarás de uma plena comunhão, de uma comunhão que agrada ao Senhor e glorifica o seu nome. Volta para Jesus enquanto é tempo. Nós agradecemos a você, amigo, pela sua atenção, esses minutos que você tirou para participar conosco, meditando na palavra do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, os abençoe, e a você que está assistindo conosco, e todos aqueles que ainda vão assistir. A graça do Senhor seja com todos. Até domingo, se Deus quiser.